próximos 2 sets para avançar à próxima fase. O cubano Juan Carlos Stevens, ele tem 2 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Uma prata no individual, no Pan do Rio em 2007, e um bronze por equipes em Guadalajara 2011. On target number 2, we have a winner. Canada moves on to the round of 8. E aí, só confirmando a vitória do Brady Ellison, 6-0. Venceu os 3 sets sem muita dificuldade. E por enquanto esse aí, o cubano, vai vencendo o venezuelano por 5-1. En la Diana 6. On target 7, we have a winner. Brady Ellison from the United States moves on to the round of 8. En la Diana 7 tenemos ya un ganador. Brady Ellison de Estados Unidos pasa a la ronda de 8. And on target 8. Y en la Diana 8. E falta agora a definição então do duelo entre o cubano Stevens contra o venezuelano o Elias Malavi. Vamos para o 4º set, lembrando que cada set vencido, o ganhador soma 2 pontos e em caso de empate, 1 pontinho para cada um. Ou seja, o cubano agora joga por um empate. Faltando 2 sets, ele precisa de pelo menos um empate para garantir a vitória na partida contra o venezuelano. Esse é o 3º dia de disputas no Pan de Lima, do tiro com arco. E já nesse 16avos de final, temos 2 partidas encerradas. O Ellison Brady, dos Estados Unidos, vencendo o Kevin Sábado, da Argentina, por 6-0. Mesmo placar que o canadense Crispin Duenas derrotou o equatoriano Lester Ortegon Morales. Então os dois já avançam às 8avas de final sem muitas dificuldades. As outras 6 partidas estão em disputa ainda. E uma delas, essa aí entre o cubano, o Juan Carlos Stevens, contra o venezuelano Elias Malavi. E agora eles vão para o 4º set. Cada um deles tem 3 flechas para atirar. E a gente vê ali a tatuagem do venezuelano Elias Malavé, dos Jogos Olímpicos. Ele participou de 2. Participou dos Jogos de Londres em 2012 e do Rio em 2016. Poxa vida, tem experiência olímpica, então, venezuelano. Cadê a tatuagem, Tati? Eu nem observei. Ah, tá embaixo do braço dele, tá escondida ali, ó. Embaixo do braço direito do venezuelano, que legal. Detalhe da nossa comentarista, da Tati Ramil. Segundo tiro para 9 do cubano. Tem um 7 e um 9. Segundo tiro agora do venezuelano. Consegue um 10. Tem um 10 e um 7. Vamos ver como responde o cubano. Responde com um 8. Ou seja, praticamente aí garante a vitória nesse set o venezuelano. Precisa de um 8 pelo menos. Na verdade um 9. E aí desconcentrou o venezuelano. Tem o último tiro para dar. É o 3º tiro do venezuelano. E consegue um 9. Portanto, vence o 7 o venezuelano. A partida fica em 5-3 para o cubano. E
Vamos para o quinto e decisivo set. Lembrando que, em caso de empate, caso o venezuelano vença o quinto set e a disputa fique 5-5, teremos o tiro de morte ou o shoot-off, como é chamado o tiro de desempate, que é apenas uma flecha. Quem atirar a flecha mais próxima do centro, vence. E eu lembro sempre que a sua participação em casa é muito bem-vinda, é muito importante para a nossa transmissão multimídia. Você pode mandar seu comentário, a sua torcida, a sua pergunta, usando a hashtag PanNaRecordTV. Hashtag PanNaRecordTV pelo Twitter. E nós lemos sua mensagem aqui ao vivo no R7 e no Play Plus. Momento de conferir ali a pontuação. O venezuelano tem um 10, um 9 e um 7. Já o cubano teve um 8, um 9 e um 7. Técnico cubano. Com a vitória no 7, soma mais 2 pontos. O venezuelano, 26-24, chega a 3 pontos na partida. 5-3 para o cubano. Ainda joga por um empate nesse último set. Disputa bem equilibrada essa entre o cubano e o venezuelano. Nem se compara com a do argentino com o norte-americano. Já acabou faz tempo. Né? Já. Os caras já estão prontos para a próxima. Os caras não, né? O norte-americano o argentino vai voltar para casa. Tchau, tchau, hermano. En la Diana 2, Canadá es el ganador y pasa a la ronda de 8. E definição também no duelo entre Canadá e Equador. O Eric Peters acaba de eliminar o José Álvarez, equatoriano, por 6-2. Mais um duelo de 16 avos de final definido. Outro duelo definido é entre os colombianos. O Daniel Pineda acabou de eliminar o outro Daniel Betancourt. Olha a coincidência, os dois são colombianos e chamam Daniel. Mas quem levou a melhor foi o Daniel Pineda. E no duelo entre Colômbia e Guatemala, a Colômbia avançou. Andrés Pila Solano eliminou o guatemalteco Tomás Flossbeck. E no duelo entre Cuba e Trinidad e Tobago, vitória cubana por 7-1. Vitória do Hugo Franco Padrón sobre o Daniel Catariz. Faltam 2 duelos serem definidos. Esse aí entre Venezuela e Cuba. E o outro que está empatado em 4-4 entre México e Estados Unidos, o Ernesto Boardman, do México, contra o Thomas Stanwood, dos Estados Unidos. Lembrando que o México é uma grande potência do tiro com arco. E esse duelo é interessante. Hein? O México e Estados Unidos, eles dominam o quadro de medalhas em Jogos Pan-Americanos do tiro com arco. Os Estados Unidos têm no total 98 medalhas e o México 33. E o nosso Brasilzão, Tati? O Brasil, 5. Poxa vida. 5 de bronze. Humildade, né? Somos humildes no tiro com arco ainda. Mas no quadro de medalhas geral do PAN de Lima, estamos bem na fita, né? Estamos em segundo no quadro geral. Bem demais. Deixando aí o México e o Canadá para trás. E agora vem para o quinto set, o cubano e o venezuelano. Primeiro tiro do cubano para 8. Faz um 8 ali o cubano de 50 anos de idade. O Juan Carlos Stevens. E atira para 10 o venezuelano. A torcida comemora e responde na mesma moeda o cubano. Tem um 10 e um 8 o cubano. Tem um 10 o venezuelano. É o primeiro duelo do dia. Os 16 avos de final.
do arco recurvo individual masculino. E atira para 10 de novo o venezuelano. E o cubano responde com 10. Tá na última flecha do venezuelano. Se tirar um 9, ele vence o set. Se tirar um 8, teremos um empate e o cubano avança. Precisa de pelo menos um 9 o venezuelano. Está aí nas mãos e no arco do Elias Malavé. E vence o set. Vamos para a flecha da morte. Vamos para o Shurov. Consegue aí um empate o venezuelano. Foi buscar o resultado, estava atrás. Foi buscar, começou atrás. E é legal, né? Flecha da morte. Eu gosto de confronto equilibrado. Mas a brasileira ontem não se deu bem, né? A Ana Caetano É verdade. acabou sendo derrotada. Mas, paciência. É legal, é emocionante. É um momento de pressão ali, né? E no duelo ainda indefinido entre México e Estados Unidos, vamos aguardar a divulgação do resultado. Faltam 2 partidas. Essa entre Cuba e Venezuela. E a entre México e Estados Unidos. Duelam Ernesto Boardman, o mexicano, contra o Thomas Stanwood, o norte-americano. Cresceu na disputa o venezuelano. Conseguiu 2 ótimos sets nesse finalzinho e empatou a partida com o cubano, que jogava por um empate, né? Nos 2 últimos sets jogava por empate. E o venezuelano meteu logo uns 3-10 aí, né? Meteu 3-10 nesse último set. A gente vê o pessoal tudo com agasalho, 12 graus em Lima. Olha, friozinho, hein? Só o venezuelano tá com calor pra caramba ali, ó. É pra mostrar tatuagem, certeza, Tati. Pra mostrar os arcos olímpicos. Es México el ganador que pasa a la ronda de 8. A confirmação 30-28. 5-5. Y Vamos en la para o arena Shurov. 8 del encuentro entre Cuba y Venezuela seguimos en un empate, así que nos iremos a la flecha de desempate. Momento de emoção, Tati. Vamos lá. Sua aposta pra quem? Pro venezuelano ou pro cubano? Venezuelano. Tá mais confiante, né? Fez os 2 últimos sets melhores. Vamos ver. Conseguiu logo um 3-10 ali no último set. Eu vou apostar na experiência do cubano, então, Tati. Tá bom. Os 50 anos que tem aí o Juan Carlos Stevens, que começou muito bem a partida. Una partida de recurvo termina en empate, entonces este es decidido en un enfrentamiento de una flecha solamente. Cada atleta dispara una flecha y el que tenga el puntaje más alto. E no duelo entre México e Estados Unidos, o mexicano levou a melhor, hein? Ernesto Boardman, 6-4 em cima do Thomas Stanwood. E a Sami Rizzo já me corrige aqui, né, no Twitter. Siga participando aí com a hashtag PanNaRecordTV. E aí vem no Shurov a disputa entre o Stevens, de Cuba, e o Malavé da Venezuela. Faltando apenas este duelo ser definido na primeira parte dos 16avos de final. É uma flecha para cada um. Qual chegar mais perto do centro vence. Refugou do tiro venezuelano. Primeira flecha do cubano para 9. Uma flecha boa. Vamos ver o venezuelano. Tá confiante demais. Elias Malavé. E perde o duelo. Quem passa é o cubano Juan Carlos Stevens. Avança às oitavas de final o cubano para encarar o Brady Ellison. A experiência do Juan Carlos Stevens. Falou mais alto. O venezuelano parecia bastante nervoso, né, na flecha da morte aí no Shurov.
E aí as flechas, ó, como a do cubano ficou mais próxima do centro, ele vence a partida. A do venezuelano foi para um 8 ali, ele perde a disputa. Esse é o tiro com arco, para você ligado no R7 e no Play Plus que não tem tanto contato com o esporte, uma modalidade bem interessante, bem divertida, aliás, e muito difícil o tiro com arco. Esse é o arco recurvo, que é uma modalidade olímpica. Ele está no calendário olímpico, será disputado mais uma vez em Tóquio. Já o arco composto, que será disputado à tarde, não foi incluído no calendário olímpico, mas é modalidade pan-americana e estreia esse ano. E lembrando que os Jogos Pan-Americanos dão vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Bem observado, hein? Então o Marcos da Almeida aí, de repente, quem sabe consegue surpreender e tirar esse ouro. Muita gente já dá como certo pro Brady Ellison, mas esporte a gente sabe como é, né, Tati? Tem muitos imponderáveis aí que podem acontecer durante toda a disputa. Então não dá para cravar o Brady Ellison como medalhista de ouro, apesar de ser grande favorito. E os duelos das oitavas de final já definidos. Dentro de instantes teremos Brady Ellison contra o cubano Juan Carlos Stevens. Esse aí à direita da sua imagem. Teremos também o Eric Peters, do Canadá, contra o mexicano Ernesto Boardman. Outro duelo de colombianos, ó, o Daniel Pineda Osório vai encarar o Andrés Pila Solano. E o cubano Hugo Franco Padrón duela com o canadense Crispin Nathaniel Duenas. Os colombianos acabam que estão se eliminando, né? Pois é. Na primeira rodada, o Daniel Pineda Osório eliminou o Daniel Betancourt Martínez, os dois colombianos. Isso pode acontecer com os brasileiros também, né? Hoje à noite. Hoje à noite não, daqui a pouco, melhor dizendo. É porque os três estão no mesmo lado da chave. O Marcos da Almeida vai encarar o guatemalteco José López Palacios. O Bernardo Oliveira vai encarar o Diego Castro Rojas, da Guatemala também. E o Marcelo da Silva Costa encara o Mário Haharabidia. O nome é complicado, hein? Logo na sequência, dentro de instantes, teremos início aí para a disputa de oitavas de final. Para quem acha que o tiro com arco não gasta energia, em 1 hora de disputa, a gente perde 216 calorias. Beleza, hein? Dá pra ficar em forma. Imagens aí do campo de rugby, também usado agora para a disputa do tiro com arco. Imagens de Lima, capital do Peru. E aí, confirmando os duelos de 16 avos de final, Brady Ellison derrotou Kevin Sábado por 6-0. E num duelo muito apertado, o Juan Carlos Stevens venceu por 6-5 o venezuelano. Partida decidida no shoot-off, na flecha da morte. Tirou um 9 o cubano e um 8 o venezuelano. Aí o Brady Ellison, a grande fera nesse pano. E o cubano acabou de sair de um duelo, já vai engrenar, já vai de novo para a pista. Não dá nem tempo de descanso. Duelo entre Brady Ellison e Juan Carlos Stevens. E logo de cara pega uma pedreira o cubano, né? Sai de uma disputa difícil e pega ninguém mais, ninguém menos que o melhor do mundo. O cubano tem 50 anos, tem 2 medalhas pan-americanas. É experiente, mas como você falou, acabou de terminar o confronto dele.
E vai encarar o Brady Ellison, que é uma lenda do tiro com arco. Bateu o recorde mundial nesse PAN. É isso mesmo, o cara é recordista mundial e número 1 do ranking. Já o Juan Carlos Stevens, ele está na posição 191 no ranking. Então é o azarão. E agora, a partir de oitavas de final, cada um atira no seu alvo. Vão rolar os 4 duelos simultâneos. Mas nós vamos acompanhar o Brady Ellison, que tira um 8, contra o cubano Stevens, que tira um 8 também. A única mudança dos 16avos de final para as oitavas de final é que cada um atira no seu alvo. Tirou um 10 no segundo tiro o americano e tira um 9 o cubano. E outro 10 para o norte-americano. Vem para o terceiro tiro o cubano. E faz um 10. Mas não é o suficiente para conseguir passar à frente. Vence o primeiro set o norte-americano. Aí toda a concentração do Brady Ellison, o grande favorito à medalha de ouro. O nosso brasileiro Marcos D'Almeida corre por fora. Tenta ali uma medalhinha para o Brasil no tiro com arco. Daqui a pouquinho tem 3 brasileiros disputando aí no arco recurvo a eliminatória. O Marcelo da Silva Costa vai disputar contra o argentino. E os outros 2 brasileiros encaram 2 guatemaltecos. O Bernardo Oliveira enfrenta o Diego Castro Rojas, da Guatemala. E o Marcos D'Almeida, o Marcos Vinícius D'Almeida, pega o José López Palacios, também da Guatemala. E aí as flechas do Brady Ellison, né? Atirou 2 para 10 e 1 para 8. Já o cubano fez 8, 9 e 10. Let us update our scores on targets 1 and 2, Cuba versus Canada. Señores y señoras, tenemos ya resultados actualizados en la pantalla en el encuentro entre Cuba y Canadá. On targets 3 and 4 is Canada versus Mexico. En las dianas 3 y 4 es Canadá versus México. Tá aí o primeiro set apertado, 28 a 27 e 2 a 0 para o Brady Ellison. O cubano vai dar um pouco mais de trabalho para o americano do que deu o argentino, né? Certamente. Certamente. Olha, saiba tudo sobre os Jogos Pan-Americanos de Lima no r7.com. Lá você encontra reportagens
tenemos exclusivas, a Estados Unidos quadro de versus medalhas, Cuba. infográficos e análises do nosso time de comentaristas. Acesse agora r7.com/. No classificatório, o Ellison foi primeiro colocado. E o cubano 16º. No, un momento, no disparen, no disparen, no disparen. No disparen. E vence o segundo set norte-americano. Vai abrir 4-0 na disputa. Nos outros duelos que acontecem paralelamente, o canadense vai vencendo o mexicano. O duelo entre colombianos está empatado em 1-1. Tem outro canadense vencendo o cubano. E aí o Ellison vai abrindo vantagem sobre o cubano também. Faz 4-0. Lembrando você de casa que está chegando agora, que não está muito familiarizado com o tiro com arco. Funciona mais ou menos assim. São 5 sets. Em cada set, cada um dos arqueiros tem 3 flechas para atirar. Quem fizer mais pontos no somatório das 3 flechas vence o set. Cada set vencido vale 2 pontos. Quem atingir 6 pontos primeiro vence a partida. Por exemplo, o Ellison venceu o primeiro set. Já tem 2-0 e agora na conferência das flechas vai ser confirmada a vitória dele nesse segundo set, ou seja, ele abre 4-0 sobre o cubano, o Juan Carlos Stevens. Que quebrate pode estar igual que não. Aí o favoritaço Brady Ellison contra o cubano experiente de 50 anos que não vai conseguindo competir aí à altura com o Ellison. Quer dizer, tá competindo à altura, mas é que o Ellison é outro nível, né? O Ellison é um monstro sagrado.
É, o líder do ranking mundial, campeão mundial e o recordista mundial. Mais nada, né? O cara é muito fera. Lembro você de casa que você é sempre bem-vindo, mandando sua mensagem no Twitter com a hashtag PanNaRecordTV. Participe conosco, interaja, mande seu comentário, sua pergunta e a sua torcida. Daqui a pouco tem brasileiro no páreo, daqui a pouco tem brasileiro na pista. Here we have updated scores on targets 1 Na and disputa 2, do arco Cuba recurvo versus individual. Canada. E agora Señores, confirmando aí tenemos ya 4-0 para o resultados norte-americano. actualizados. En la Diana 1, Cuba, y en la Diana 2, Canadá. On targets 3 and 4, Canada versus Mexico. En las Dianas 3 y 4, Canadá versus México.